João capítulo 3, a partir do verso 22, diz assim: Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, que esta palavra seja uma verdade em nossas vidas nessa noite, Senhor Deus. Que Jesus possa crescer em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas, e que nós possamos a cada dia diminuir, para que a Tua glória, Senhor Deus, se manifeste em nós, para que o Teu reino se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos o relato de João Batista. João, ele foi o homem que ele é tido no Novo Testamento como aquele que foi o predecessor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho de Jesus, aquele que veio preparar o ministério de Jesus, aquele que já fez e já começou a ter um estilo e um tipo de pregação, um tipo de ministério com o qual Jesus ele iria dar continuidade. João, ele era primo de Jesus. João, ele tinha quase a mesma idade de Jesus. Ele era aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus. Não sei se vocês lembram, conforme o relato dos evangelhos, de que Maria, quando foi contar para Isabel, sua prima, de que ela estava grávida, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele começou a pular também. Então, e diz a palavra de Deus que ele era mais ou menos uns 6 meses aí mais velho que Jesus. Provavelmente eles cresceram juntos, tiveram juntas a mesma infância, porque era de família, aquela coisa de quando tem festa, reúne a família e a criançada brincando, Tenho certeza que você também, provavelmente, na sua infância, você brincou também com alguns primos seus. E esse era João Batista, João Batista, até a própria palavra de Deus, Jesus, ele quando se refere a João Batista, ele diz que o ministério de João Batista, ele também cumpriu uma profecia do profeta Isaías. Eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 3, fala um pouco de João Batista. Quem foi esse homem? Qual foi o tipo de ministério que ele teve? Olha lá, Lucas capítulo 3, a partir do verso 2. Lucas capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Quando eu olho João Batista, eu confesso que às vezes eu acho que eu sou duro como pastor, mas aí eu olho João Batista, essas pessoas que iam se batizar, e aí o pastor João Batista falava: "Oh, raça de víboras, suas cobras". Imagina, mas para as pessoas que vão para se batizar, pastor, calma, pega leve, eles estão indo se batizar,
E João Batista, ele era um homem duro, né? Tanto que ele era tão duro, mas tão duro, que não sei se a gente pode dizer assim, ser duro. Na verdade, ele é um exemplo de exortação do que cada um de nós deveríamos ser, né? Um exemplo de pessoa que falava, que via o erro e falava. Não é aquela pessoa que via o erro, passava a mão, deixa para lá, quem sabe mais para frente vai arrumar. Não, ele olhava e ele era um exemplo de exortação para todos nós. Tanto que esse exemplo de exortação dele acabou levando ele à morte, né? Ele chegou, quando ele falava de Herodias, a mulher de Herodes, que era uma mulher que ele não deveria se casar, ele estava em pecado, e ele apontava o dedo para o rei, para a rainha, e falava: olha, vocês estão errados. E isso acabou levando ele à morte, por conta da fidelidade a Deus. Mas a palavra de Deus fala desse ministério que ele tinha, né? O ministério que ele tinha, e o ministério é o ministério de preparar o caminho do Senhor. Ele foi o primeiro homem que veio pregar a respeito do reino de Deus. Ele foi o primeiro homem que veio pregar a respeito de que o rei estava chegando. Em todo o Antigo Testamento nós não vemos nenhum profeta falando a respeito de que o reino ele realmente estava próximo, de que o reino realmente ele estava já próximo de chegar. E o João Batista foi o primeiro homem que chega e fala: o reino de Deus está chegando. Preparem-se porque o rei está chegando. Preparem-se porque o rei está chegando. E quando eu olho para essa mensagem de João Batista, meus irmãos, eu vejo como essa mensagem ela é atual. Essa deveria ser a mensagem que eu e você deveríamos pregar para as pessoas. Essa deveria ser a mensagem que cada um de nós deveríamos falar para as pessoas. Porque Jesus está voltando. Posso ouvir um amém aí? Amém. Jesus está voltando, o rei está chegando. Nós como discípulos, como profetas de Deus, nós como filhos de Deus, devemos ter esse ministério também, o mesmo ministério de João Batista. Assim como João Batista teve um ministério na sua geração, de que quando Jesus veio, também nós, porque eu tenho a crença de que nós somos a geração que veremos o Senhor Jesus voltar. Eu tenho essa crença de que nós vamos ver Jesus voltar. E tendo essa crença, nós temos que viver e ter esse estilo de vida como João Batista, de preparar o caminho do Senhor, de dizer às pessoas: o rei está voltando. É preciso preparar o caminho de Jesus, porque ele está voltando. Ele virá voltar e virá buscar a sua igreja. Nós devemos preparar o caminho do Senhor. E talvez a pergunta e a reflexão que ficamos nessa noite é: como que eu preparo o caminho de Jesus? Como que eu vou preparar esse caminho de Jesus? Como que eu preparo o caminho para que o Senhor entre nas nossas vidas? Como que eu faço para que Jesus ele entre, né? E talvez uma coisa que seja muito comum na igreja seja pegar o bonde andando, né? Ou então, não sei quantos aqui já fizeram receita que viram na TV? Levanta sua mão. Já fez uma receita? Provavelmente você viu a receita, né? Mas imagine que você viu lá a receita do bolo de chocolate, né? Você viu lá a receita do bolo de chocolate, você estava doido para comer o bolo de chocolate, só que quando você ligou a televisão, ela já estava dando a receita, e aí já estava passando a receita. Agora ponha 3 ovos, aí você anotou lá 3 ovos. Agora ponha chocolate, agora ponha farinha, e agora amasse tudo e ponha no forno. Aí você anotou, só que faltou ingrediente. Você pegou, ligou a televisão, já estava no meio. Esqueceu que tinha que untar a forma, esqueceu que tem que colocar uma clara de ovos batida para o bolo ficar mais fofinho, né? Eu esqueci um monte de coisa que eu também esqueço, sempre esqueço. Quando eu não faço bolo de chocolate, eu compro aquele de caixinha. Ou mais fácil ainda, do supermercado, aquele que já vem pronto no plástico, você já compra. É uma benção. Mas às vezes na igreja a gente tem a tendência de pegar o bonde andando. Chega lá na igreja e já está todo mundo lá de mão levantada, e o pastor já pegando umas mensagens mais avançadas, e a escola bíblica já está em Atos, sendo que eu esqueci, não peguei nem o Gênesis, né? Ou está em Deuteronômio e não peguei Levítico, não peguei Êxodo, não peguei Números, esqueci. Peguei no meio do caminho, né? Aliás, todos nós pegamos no meio do caminho. Todos nós temos essa tendência de, quando se trata de igreja, quando se trata de evangelho, a gente pega as coisas no meio do caminho. E João, ele nos ensina, se nós queremos fazer com que o Senhor venha às nossas vidas, talvez ver qual é a mensagem que João pregava, porque essa deve ser a mensagem, e qual é o tipo de mensagem que nós, como filhos de Deus, devemos pregar às pessoas.
Que tipo de mensagem nós devemos pregar? Ver qual é a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista é essa, conforme as palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esta é a mensagem de que o Senhor está chegando, de que o seu reino está próximo, e mais, de que o reino de Deus ele já chegou. O reino de Deus já está entre nós. E veja quais são os passos, né? O que João Batista ele pregava para aquelas pessoas, porque João Batista ele tinha esse ministério, e o ministério de João Batista era esse de pregar às pessoas. E vamos ver na palavra de Deus o que João Batista dizia. Qual é as coisas que João Batista dizia? Lá em João, capítulo 1, convido você a abrir João, capítulo 1. A partir do versículo 15, diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe ele: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhes, pois: por que batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. João, ele dá esse testemunho de Jesus, e a vida de João é testemunhar do seu primo Jesus. É interessante que ele fala: aquele que era antes de mim. Lembra que João ele era mais velho que Jesus, ou seja, João nasceu antes que Jesus. Mas João, ele reconhece em Jesus Cristo aquele que era o Criador, aquele que criou todas as coisas, o Messias Jesus que criou todas as coisas. E veja que a palavra de João, ele que é sempre apontando para Jesus Cristo. Meus irmãos, este foi o testemunho de João. E João Batista, como testemunhando de Jesus Cristo, a mensagem dele era: arrependei-vos e crede no reino de Deus. Ele foi o primeiro profeta a pregar um batismo de arrependimento. Aliás, os fariseus, quando vieram questionar a João, falaram: João, que história é essa aí de batismo, João? Que história é essa de batismo? Porque até então, né, e no texto que nós lemos também lá de João, de capítulo 13, veja que a questão toda se deu porque os discípulos de João batizavam, e foi um judeu perguntar a respeito da purificação, né? Olha o que diz lá no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 25: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Essa purificação era o batismo, porque a purificação, o batismo, ele já é algo comum no judaísmo, ele já era algo comum, né? Por exemplo, quando uma pessoa pecava, alguns tipos de pecado, ela tinha que passar por uma purificação, e essa purificação era um batismo. Tanto que no templo existia, né, o batistério, que chama em hebraico mikveh, né, que é uma escadinha, tipo um batistério que a pessoa ia descendo,
e mergulhava por completo e aí saía, né? Isso era, por exemplo, para mulheres depois do ciclo menstrual, ou então alguém que comeu uma carne impura, né? Também passa por essa purificação. Alguns pecados necessitavam dessa purificação, e João Batista, ele chegou com essa nova coisa aí. Que história é essa de batismo? Que história é essa de batismo de arrependimento? Né? E seria como, imagina como assim como doutrinas novas surgem, né, no nosso meio. Naquele meio surgiu essa doutrina nova de João, e muitas pessoas começaram a seguir a João. Muitas pessoas começaram a seguir a ele, e tanto que não só lá em Jerusalém, mas a gente vê lá no livro de Atos, em outros lugares distantes, muitos discípulos de João que tinham sido batizados, que muito tempo depois vêm a conhecer a Jesus Cristo. Então João, ele tinha esse ministério, e vieram perguntar para ele que história é essa de arrependimento, batismo de arrependimento, porque essa era a mensagem de João. E João, ele como preparando o caminho do Senhor, nós devemos entender que como deve ser esta preparação para aqueles que querem seguir o ministério de Jesus. Muitas vezes nós, quando se fala de Jesus, quando se fala de evangelho, a gente pega já o bonde andando, a receita pelo meio, e se esquece de que são necessários passos na nossa vida que talvez nós tenhamos pulado, ou que talvez nós não tenhamos dado tanta ênfase, e que João, ele vai nos ensinar. Porque Jesus, ele continua o ministério de João. Jesus, ele continua, e ele já pega aquele batismo, tanto que dá essa briga entre os discípulos de João e de Jesus, dizendo uma inveja santa, né, de que eles estão fazendo o seu batismo. Olha lá, foi você que inventou, João, olha lá, aquele Jesus lá está pegando também. E João, ele tem esses passos de como, o que ele pregava. João, ele como sendo este profeta de Deus, em primeiro lugar, ele pregava que era preciso reconhecer os pecados. É preciso se arrepender dos pecados. E se arrepender, meus irmãos, é o primeiro passo para aquele que quer estar no ministério de Jesus, para aquele que quer seguir a Jesus Cristo, aquele que quer ser discípulo de Jesus. É preciso entender que o discípulo de Jesus é aquele que veio dos discípulos de João, porque João foi o primeiro que pregou, aquele que preparou o caminho de Deus. E a primeira coisa, tanto que Jesus, quando inicia o seu ministério, ele continua dizendo a mesma coisa. Assim como João, ele dizia: arrependei-vos, sede batizados para a remissão dos vossos pecados. Esta era a pregação de João. A mesma coisa Jesus, quando Jesus chega, ele continua com a mesma mensagem: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, porque o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem. E essa mensagem, em primeiro lugar, ela passa pelo arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento, em primeiro lugar, ele é reconhecer o pecado em minha vida. Reconhecer o pecado em minha vida. Quando eu olho para a minha vida e eu reconheço que algo está errado, é uma comparação. Reconhecimento do pecado é uma comparação. Só que nós encontramos muitas pessoas, e não sei se você já teve a experiência de pregar o evangelho para alguém, e alguém dizer: eu não tenho pecado, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, nunca matei, nunca roubei, não bebo, não fumo, tive uma boa educação e não tenho problemas de moral, né? Não sou um ladrão, nunca tive ficha na polícia. Então, o que é pecado para essas pessoas? Porque pessoas que têm um bom padrão moral, quer dizer que não precisam de Deus? Porque talvez, se eu comparado com essas pessoas, com um bêbado, com um assaltante, com um drogado, eu possa ter um bom padrão moral. Mas a palavra de Deus diz que o nosso nível de comparação não são com a escória da sociedade, mas sim com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E neste padrão moral, conforme Romanos 3:23, a palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Ou seja, quando nós comparamos a nossa vida com a palavra de Deus, quando nós comparamos a nossa vida com o padrão moral de Deus, isso deve nos levar a uma confissão. E a confissão é dizer: eu reconheço que existe algo errado na minha vida. Um pouco diferente do que algumas pessoas dizem, de que você precisa mudar a sua vida. E é isso que João, ele vai fazer. Ele vai falar: olha, você precisa
reconhecer o seu pecado e ser batizado para o quê? Para a remissão dos seus pecados. João, ele não vai estar dizendo, olha, mude de vida. E é isso que a maravilha do Evangelho, meus irmãos, que eu demorei para entender isso. Eu confesso aos irmãos que eu demorei para entender isso, porque nós temos a maneira errada de entender algumas coisas. Às vezes nós pensamos, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ver que eu estou errado, mudar a minha vida, depois que eu mudar a minha vida, sou batizado e começo a seguir a Jesus. Quando isso não faz sentido nenhum, porque se eu conseguir mudar minha vida para depois seguir a Jesus, então eu não preciso de Jesus. Eu sozinho eu poderia mudar a minha vida. Jesus, eu não preciso de Jesus. Eu poderia mudar a minha vida, eu não preciso nem me batizar. Mas não, o arrependimento e a graça de Deus que existe no novo nascimento é que eu reconheço e eu confesso a Ele, eu confesso a Deus com fé de que eu sou um pecador. Conforme em Romanos capítulo 10, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. Diz em Romanos capítulo 10 e versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós vemos o processo de salvação. O processo de salvação, ele não entra em uma mudança de vida. A mudança de vida ela é uma consequência. É algo que Deus ele faz em minha vida depois que eu confesso. Por isso que João ele fala, em primeiro lugar, reconheça e faça essa confissão a Deus, confissão dos seus pecados. Por isso que nós, como Igreja Batista, nós somos bem criteriosos com relação à profissão de fé, porque a confissão dos seus pecados, a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, é essa confissão que nos salva, é essa crença pela fé. Isto é crer. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu olho para mim, eu vejo que eu estou errado, e eu olho para o padrão maior que é Jesus Cristo, e Ele está certo. Quando eu reconheço que Ele está certo, e eu peço a Ele, Senhor, eu creio, e eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu estou errado, e eu quero mudar. Aí sim entra a salvação. E o testemunho maior é o segundo passo. Após o reconhecimento, é ser batizado. Ser batizado e o batismo nas águas, né? É interessante que aqui nós vemos uma prova de que o batismo, aliás, a palavra batismo no grego, baptizo, é imersão. É por isso que nós, como Igreja Batista, nós imergimos, não apenas aspergimos. Mas aqui nós vemos também no texto onde diz que eles batizavam porque, versículo 23, ora, João batizava também em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, né? Então precisava muita água para você batizar. Se não precisasse muita, então não precisava a imersão. Mas o batismo nas águas, ele é o sinal maior de que eu fiz esta profissão de fé, que eu tenho esse arrependimento. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crer ao ponto de ser batizado será salvo. O batismo é a declaração maior de que eu creio em Jesus Cristo. Não apenas que eu creio em Jesus, mas que eu estou arrependido dos meus pecados. O batismo ele é uma confissão, uma profissão de que eu estou arrependido dos meus pecados. Mas eu tenho visto muito nas igrejas, muitas pessoas que passaram nesses 2 primeiros passos, mas esqueceram de continuar, né? Reconhecer os seus pecados, né? Reconheceram que estão errados, se batizaram, mas parece que parou por aí. Quando a mensagem de João, ela não para por aí. Quando a mensagem de João, ela não para apenas no batismo para o arrependimento, mas sim em esperar por aquele que pode nos purificar. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu.
Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Meus irmãos, João, ele pregava o batismo do arrependimento, e ele também pregou dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, veja que interessante, João, ele pregava o batismo, mas o batismo do arrependimento, ele não tinha o poder para tirar os pecados nossos, para tirar os pecados do mundo. Somente em Jesus Cristo existe esse poder para tirar os pecados. Por isso que muitas pessoas pensam o seguinte: olha, para você entrar na igreja, você precisa se arrepender dos seus pecados, e quando você tiver tudo certo na tua vida, aí você vem, aí você pode vir para a igreja. Isso é errado, meus irmãos. Porque a pessoa que vem até Jesus, ela não mais tem o poder do que de confessar os seus pecados. Nós não temos o poder por nós mesmos, de transformar as nossas vidas. Eu e você, nós não temos o poder de fazer com que esse pecado ele saia de nós. Pelo contrário, a nossa profissão de fé e o nosso batismo, eles que nos impulsionam para que Jesus venha e tire de nós o pecado, para que Jesus faça essa obra em nós. É como se Jesus ele olhasse para aqueles que querem realmente, aqueles que estão arrependidos, e aí sim Jesus ele vai e faz essa obra na vida daqueles que o buscam. Por isso que João, ele fala, ele quando aponta para Jesus, ele diz: este é aquele que tira o pecado do mundo. É este que pode tirar o pecado da minha vida e da sua. É este que tem o poder de melhorar, fazer com que nosso caráter seja transformado, com que os nossos pecados sejam perdoados, com que as nossas vidas sejam purificadas. Ele pode nos purificar. Por isso que a mensagem de João era: reconheça o seu pecado, se batize e espere por aquele que possa te purificar. Esta é a mensagem de João Batista. Assim é a graça de Deus. Esta é a graça de Deus, quando nós reconhecemos, quando nós pedimos perdão e sabemos que Deus ele pode purificar as nossas vidas. Jesus, ele pode purificar as nossas vidas. Mas eu tenho certeza que pelo menos a grande maioria de vocês já passaram por esses passos, né? Nós já reconhecemos nosso pecado, já fomos batizados e já temos percebido em nossas vidas a transformação de Deus. E talvez você já tenha há muito tempo já feito isso, mas eu gostaria, nesse texto que nós lemos de João, existe um texto, João capítulo 3, versículo 30, quando João ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu gostaria que você refletisse comigo um pouco, se colocando também um pouco na pele de João Batista. João Batista com o seu ministério. João Batista tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Não sei você se já tem seus 30 anos, ou você que é jovem. 30 anos é um homem muito jovem, né? Eu já estou com 35. E eu lembro dos meus 30 anos, dos meus sonhos. Você provavelmente também lembra nos seus 30 anos dos teus sonhos. E imagina nos seus 30 anos você já alguém de sucesso na sua vida, na sua missão de vida. João Batista ele era um homem que aos 30 anos de idade, ainda jovem, ele teve muito sucesso. Um sucesso tão grande que ele conseguiu ser impacto para aquela nação. Ele conseguiu ter um impacto de vida tão grande que ele tinha um impacto de cutucar até o rei. Ele era um homem que tinha esse poder, ou seja, o seu ministério, muitas pessoas o seguiam. Eles tinham muitos discípulos. Ele era um homem já de sucesso. Quando se pudéssemos tratar hoje com o ministério, como temos muitos pastores com ministérios, ele era um homem de sucesso, alguém que tinha uma carreira brilhante. E de repente chega Jesus. E eu imagino João Batista, né? João Batista provavelmente não começou com 30 anos, ele começou desde, provavelmente da sua adolescência, da sua juventude, já pregar, e para ter esse grande número de seguidores de João, e provavelmente João Batista já estava com o ministério já há alguns anos, e de repente chega Jesus, e os seus discípulos de João falam: olha Jesus, está vendo o batismo que a gente está fazendo? Olha, eles estão fazendo igual lá. Você vai deixar, João? Mas João,
O senhor não está vendo que a nossa igreja estava cheia, os seus seguidores estavam cheios. Agora os seus seguidores estão seguindo Jesus. João, a nossa comunidade era grande, agora parece que estão ficando poucos e está indo todo mundo para Jesus, seguindo Jesus. E com 30 anos de idade, cadê os planos de João Batista? Os sonhos deles de estar indo tudo muito bem? De repente, alô. E de repente chega Jesus, está indo tudo muito bem na sua vida, no seu trabalho, o ministério está indo de vento em popa, o seu trabalho está indo de vento em popa, e de repente chega Jesus. E parece que com a chegada de Jesus acabou tudo. E as pessoas falam: o que você vai fazer? E João Batista, ele chegando nisso tudo, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, como é lindo esse testemunho de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Os sonhos, os planos, mesmo sendo aos 30 anos de idade, João, ele reconhece que aquele que vinha sobre ele, aquele que entrou na vida dele era superior. Olha o que diz o versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Meus irmãos, João Batista, ele reconheceu que Jesus, ele é superior. E quantos de nós, quando Jesus entra em nossa vida, nós não reconhecemos isso? Temos o nosso trabalho, está indo tudo muito bem, está indo tudo de vento em popa, nosso ministério, a nossa casa, as nossas coisas, está tudo no lugarzinho, certo? E de repente chega Jesus na nossa vida, e o que a gente faz? Aonde que a gente encaixa Jesus? Qual é a nossa... O que a gente faz quando Jesus ele chega na nossa vida? Será que a gente fala: bom, Jesus, tem a minha casa, as minhas coisas, você fica aqui de domingo à noite, eu dou um cantinho para você, Jesus, tá bom? Eu tenho o meu trabalho, eu vou trabalhar, tenho minha família, as minhas coisas, o meu inglês, minha natação, e de domingo eu deixo você, Jesus, tudo bem? Não foi isso que João Batista fez. Ele falou: aquele que vem, e ele reconhece, aquele que vem do céu, ele é mais alto, ele é sobre todos. João, ele reconhece isso. Meus irmãos, esse é o estilo de vida que nós deveríamos ter quando Jesus ele entra em nossas vidas. Reconhecer em primeiro lugar que Jesus ele é superior, e que é necessário que ele cresça em nossas vidas, e que nós venhamos a diminuir. Parece que é o contrário. Nós queremos Jesus, muitas pessoas querem Jesus para que elas possam crescer. Eu quero um Jesus para que a minha carreira profissional possa crescer. Eu quero um Jesus para que as minhas finanças possam crescer. Eu quero um Jesus para que o meu nome seja acima de todos, para que a minha vida seja glorificada, para que as pessoas possam ver a minha vida sobre todos. E João, ele diz o contrário: é necessário que Jesus cresça em minha vida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ora, meus irmãos, quando nós somos impactados com esse testemunho de João, nós temos que refletir o que Jesus ele tem significado em nossas vidas. Será que nós queremos esse Jesus para que nós venhamos a crescer? Ou será que nós reconhecemos que é necessário que a obra de Jesus ela cresça em minha vida? É necessário que o reino de Deus cresça em minha vida. Nós devemos refletir sobre isso em nossas vidas. Refletir em primeiro lugar: será que Jesus ele tem crescido na minha vida particular? E será que eu tenho diminuído? Em outras palavras, será que eu tenho dado mais tempo a Jesus Cristo? Ou eu tenho dado mais tempo às minhas coisas? Será que eu tenho dado mais ênfase a Jesus e ao reino dele em minha vida? Ou será que eu tenho dado mais ênfase às minhas coisas? É necessário que ele cresça em minha vida. É necessário que ele cresça com mais tempo, com mais dedicação de nossas vidas, na nossa vida. Também em nossa família, é necessário que Jesus cresça e que nós venhamos a diminuir.
É necessário que nós venhamos como família dar mais tempo para Jesus. É necessário que nós como família venhamos a buscar mais a Deus. É necessário que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Também como igreja, o que temos feito de Jesus Cristo em nossa igreja? Com o mandamento e com o desejo de Jesus na nossa igreja. É necessário que os planos de Jesus, eles cresçam nesta igreja e de que os nossos desejos venham a diminuir. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Isso, meus irmãos, é a consequência daquele que verdadeiramente segue a Jesus. Estes são os frutos encontrados naqueles que verdadeiramente seguem a Jesus, de que Jesus, Ele cresce em nossas vidas. Dia após dia é necessário que nós venhamos a entender que nós precisamos deixar Jesus dominar as nossas vidas, dominar os nossos desejos, dominar os nossos sonhos, para que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia. Esse é o desejo dele para as nossas vidas, para as nossas famílias e também para esta igreja. Que Deus abençoe e que a cada dia Ele possa crescer em nossas vidas e nós venhamos a diminuir.